Eu sou a Elaine, eu faço graduação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, no curso de Licenciatura em Computação pelo Polo de Timóteo. Por meio da disciplina Estado, Sociedade e Educação, exibiremos neste vídeo uma entrevista sobre a seguinte temática: as perspectivas para a educação do futuro. Para esse fim, apresentaremos o educador Fabiano dos Anjos Pereira Martins, bacharel em enfermagem e já deu aulas em várias escolas públicas do nosso estado de Minas Gerais. Ele é um conhecedor dos fundamentos de Edgar Morin. E dando início a essa entrevista, vamos começar a falar um pouco sobre este pensador contemporâneo, que é o Edgar Morin. Ele é considerado por muitos seguidores como o maior pensador contemporâneo, sociólogo francês. Propõe a religação dos saberes com novas concepções sobre o conhecimento e a educação. É um pensador muito dedicado à educação. Primeiro porque ele trata a educação como uma nova formação do cidadão, trata como política, ou seja, política com atuação no Estado e na sociedade. Totalmente diferente daquela visão fragmentada, onde a educação ela é instituída em países ocidentais, que artificialmente fragmenta as disciplinas. Então, com relação a essas concepções, nós iremos abordar algumas temáticas, alguns questionamentos para o nosso educador. São as concepções de Edgar Morin. Na sua opinião, Fabiana, qual seria um modelo ideal para a educação? Na verdade, baseando-se nos estudos, na teoria que Morin apresenta, ele coloca a proposta de fazer uma reforma, reformar a reforma, reformar o pensamento. Então, na verdade, o propósito dele é despertar, não só nos alunos, mas também em toda a academia, o senso crítico, uma nova visão. De fato, se a gente for associar com um grande pensador brasileiro também, que é Freire, a gente vai ver que a proposta não é apenas repassar conhecimento, mas construir conhecimento. E esse é o propósito de Morin também. Levando em conta a figura do professor, melhor dizendo, como diz Edgar Morin, educador, que o professor fica como centro, e as informações acabam ficando centralizadas, assim. Como você acha que deve atuar o professor de hoje? Hoje o grande desafio da educação está em extrapolar os muros da escola. Hoje a escola ela não se resume apenas à sala de aula. Hoje você pode estar numa sala de aula e estar ligado à Alemanha, aos Estados Unidos, porque se você tiver com um notebook ou um celular na sua mão que tiver acesso à internet, você terá um outro mundo. Então o desafio hoje da educação ele passa por uma nova formatação dessa dinâmica de ensino e aprendizagem que estão sim além desse papel de um professor que apenas repassa conhecimentos. Então, aí, nesse sentido, neste contexto, a escola acaba não ficando mais com aquele papel de ensinar, e o aluno não só de aprender. Então, a escola, como ela fica? Ela passa a ter um papel dinâmico nesse processo de ensino-aprendizado. Ela passa a ser uma fomentadora do conhecimento. Então, ela passa a ser, sim, uma produtora de conhecimento a partir do momento em que ela consegue potencializar o conhecimento do professor, com toda a sua experiência, com todo o seu saber, e o conhecimento do aluno, baseado na sua realidade, na sua vivência e na sua visão de mundo. Ok. Agora falando sobre um pouco as escolas, as nossas regiões, do contexto nacional, consideramos que vivemos em um país em desenvolvimento e que temos escolas inseridas em diferentes contextos regionais. Como, por exemplo, no Nordeste, nós temos escolas que não têm a infraestrutura adequada, mas que alunos querem estudar, mas não tem, às vezes, um ônibus adequado para chegar na escola, às vezes não tem uma estrutura de um banheiro para estar recebendo os alunos, para estar podendo usar. E já, diferentemente da região nossa
Sudeste, que às vezes a gente tem a escola adequada, a infraestrutura, que eu digo, né, infraestrutura para receber esses alunos, com recursos, com banheiros, com ônibus, mas só que na região Sudeste a gente vê muito a violência presente nas escolas e a indisciplina. Diante desse contexto, como constituir uma educação de qualidade sensível a essas diferenças regionais? Na verdade, a educação ela vai refletir isso, né? Todos os problemas sociais que o nosso país enfrenta, eles serão refletidos dentro da sala de aula. Então, não tem como nós, enquanto educadores, descontextualizarmos essa situação, né? O aluno que vai para a sala de aula, ele é um aluno que ele vai refletir esse contexto social que ele vive. Se ele vive um contexto de violência, ele vai refletir essa violência, né? E nós não estamos imunes, né, a isso. Então, a partir dessa sensibilidade, né, do professor, do aluno, do contexto educacional, a gente acredita que é possível sim, né, traçar novas diretrizes, traçar novos parâmetros, baseado então numa proposta, né, inovadora de fato construir o conhecimento de acordo com este contexto que nós vivemos, né? Não neste contexto pré-formatado que a gente percebe que não funciona mais, né? Até mesmo a questão da cobrança de pontuação, né? Associar a atividade ao ponto, né? Até que ponto que isso é efetivamente pedagógico, né? No sentido de trazer bons resultados de ensino e de conhecimento do aluno. Quando Edgar Morin diz que temos que aprender a aprender, você acredita que seja o caminho para uma nova escola e uma educação de futuro? Sim, eu acredito que seja um contexto de escola, não um contexto que nós, eu, você, né, que nós estudamos. Esse conceito de escola padrão, né, de construção, de ordenamento, mas um contexto de conhecimento. Porque hoje o conhecimento ele não se restringe apenas à sala de aula. Então, esse ensinar e aprender, ele vai muito além, né? Associando até mesmo a modalidade de ensino, né, de educação à distância. Então, esse ensinar e aprender, ele vem de encontro a uma necessidade contemporânea assim, do homem, né, que não tem tanto tempo mais para ficar dentro de uma sala de aula, 4 horas, 5 horas por semana, precisa de horários mais flexíveis. Então, esse ensinar e aprender, necessariamente, ele passa por essa reformulação de estratégias, reformatação de caminhos para, de fato, construir o conhecimento que desejamos. Só mais uma pergunta, Fabiana. A tecnologia, às vezes, ela está presente, né, no nosso Brasil, no nosso país, e em nossas escolas, né, no celular, no equipamento de mídia. O que você acha? Você acha que ela tende a contribuir? Porque alguns índices apontam que escolas têm as tecnologias, mas o índice, né, do conhecimento diminui. Como tratar isso? Como você pensa, o que você pensa sobre isso? Olha, a tecnologia da informação hoje, ela traz diversos tipos de informação, né? Quando nós temos acesso a esse tipo de informação de forma mediada, né? Se você tem ali um mediador, nesse caso o papel do professor, né, que vai te dar fontes seguras de informação, né, que tem fundamento científico, então esse acesso à informação certamente ele irá contribuir muito para a formação do aluno, né? Quando nós falamos de acesso à tecnologia dentro da escola, nós estamos falando sim de um acesso à tecnologia de forma qualificada, mediada por um interlocutor, que vai conduzir o processo, né? Então, a tecnologia hoje ela veio
justamente para subsidiar esse processo, né, de ensino e aprendizagem, e para isso, necessariamente, nós precisamos, né, de professores que reaprendam rápido. Né? Então, esse também é o desafio atual, né? Aliar a tecnologia que nós temos, né, na nossa contemporaneidade, associada a toda essa formatação de escola existente até então. E como você pensa a educação do futuro, mediante a tecnologia que vivenciamos nas escolas? E também o fundamento da mãe ou os pensadores que contribuem para a nossa educação. A escola está passando por um período de transição. Este modelo, ele não se perpetuará por muitas décadas, eu acredito. Né? Até porque, como eu já disse, o conhecimento hoje ele está em qualquer lugar. Né? Acabou aquilo que o professor estava mais falando. Isso. Não existe mais. Não tem nem como o tempo inteiro o professor saber mais. Não tem, e aquela questão, né? Hoje você não precisa de saber. Você precisa de saber onde está a fonte correta da informação que você precisa. Então, se você tem esse conhecimento, você vai dominar esse conhecimento. Então, a tecnologia ela veio para isso, para instrumentalizar, vamos dizer assim, o nosso acesso ao conhecimento. E esse papel do professor, ele passa a ser um papel secundário, né, de apenas um mediador, então, desta integração, dessa interatividade com o mundo que nos rodeia. Então, o papel da escola tradicional